A utilização de borda muda completamente a organização da sua planilha, pois o objetivo dela é separar os dados para, mais uma vez, facilitar a leitura e entendimento da planilha. E para te mostrar isso, precisamos tirar as linhas de grade. Para tirar elas é bem fácil, basta vir no menu Layout da página e clicar nessa caixa de verificação de exibir linha de grade. Pronto! Esse é um exemplo de uma planilha sem bordas. Agora eu vou te mostrar como fica praticamente a mesma planilha com as bordas. Agora sim conseguimos visualizar a diferença entre uma planilha com e sem bordas. E a primeira coisa que podemos tirar desse exemplo para o início do estudo de bordas é que bordas, se utilizado corretamente, organizam os dados. Além disso, se você necessitar imprimir os dados, colocar bordas é essencial. Agora que já entendemos a diferença, vamos colocar as linhas de grade novamente, pois para trabalhar na sua planilha ela ajuda bastante, mas na hora de apresentar os teus dados não é tão interessante. Bom, e para começar o estudo, precisamos aprender a inserir uma borda, concorda? E para colocar uma borda, basta vir nesse ícone aqui no menu Página Inicial na aba de fonte. E nesse menu temos diversas opções. Por exemplo, vamos colocar bordas nesse produto A. Podemos colocar uma borda inferior, só na esquerda, na direita ou na parte superior. Como você pode ver, essas 4 bordas iniciais, elas não se excluem. E eu também não sei se você percebeu, mas ao colocar uma borda, ela será colocada no ícone da borda. Por exemplo, a última que colocamos foi a borda superior. Então, o ícone aqui está da borda superior. Logo, se você quiser utilizar aquela borda novamente, basta clicar no ícone ao invés de procurar no menu. Por exemplo, eu poderia procurar no menu ou simplesmente clicar no ícone. Agora, para você entender as outras bordas, eu preciso te mostrar a diferença entre bordas internas e externas, tudo bem? Bom, e ao abrir o menu do ícone da borda, os 4 primeiros tipos que já utilizamos são bordas externas. E para te provar isso, irei aplicar as bordas nos nossos dados. Podemos colocar bordas também em uma seleção de dados. Por exemplo, vamos selecionar os produtos e aplicar os 4 primeiros tipos de borda. Você percebeu que foram colocadas bordas apenas no limite da seleção? Se você analisar as divisões dos nossos dados, não foi colocada nenhuma nova borda. Isso mostra para nós que essas bordas iniciais são bordas externas. Entendido? E o Excel sempre tenta nos ajudar. Então colocou um tipo pré-definido de bordas chamado de bordas externas. Ela é a união dessas 4 bordas iniciais. Então, ao invés de ficar clicando nessas 4 bordas diferentes, basta clicar nessa borda externa. E para te mostrar isso, eu irei limpar todas as bordas. Para fazer isso é bem fácil. Basta selecionar todas as bordas, vir no menu e procurar sem bordas, ou simplesmente pressionar o atalho Ctrl Shift menos. E agora vamos aplicar as bordas externas. Selecionaremos os mesmos dados e agora aplicaremos bordas externas. Beleza, Rafael, eu entendi o que são bordas externas e vi que consigo colocá-la mais de uma forma diferente. Mas agora, o que seriam as bordas internas? Vamos lá. Como já vimos, os 4 primeiros ícones são as bordas externas. Ou seja, essas linhas no limite da seleção são responsáveis pelas bordas externas. Já as 2 linhas se cruzando dentro do quadrado são responsáveis pelas bordas internas. E para te mostrar isso, eu irei limpar novamente as bordas. E você lembra como eu limpo somente as bordas? Bom, basta selecionar os dados e pressionar Ctrl Shift menos ou sem bordas. Agora olha só, para te provar que as bordas internas são as linhas que se cruzam, eu irei aplicar a única borda pré-definida do Excel do menu de bordas que possui bordas internas. Essa opção é Todas as bordas. Ela é a única que tem as 2 linhas se cruzando dentro do quadrado. Essa borda possui tanto borda interna quanto externa. Mas como já vimos que as externas só está no limite da seleção, todo o resto será borda interna. E para ficar ainda mais fácil de ver, eu vou tirar somente as bordas externas, e para isso eu utilizarei a borracha das bordas. Basta ir no menu e clicar em Apagar a borda. Ao fazer isso, o ícone do mouse será transformado em uma borracha. Com isso, ao clicar nas bordas, podemos tirar elas. Então, iremos fazer isso somente para as bordas externas. Podemos ainda selecionar com o botão esquerdo para ser mais rápido. Pronto. Isso seria as bordas internas. E para resumir, as bordas internas são todas as divisões internas da seleção. Agora que já entendemos os tipos de bordas, existem diversos outros tipos de bordas pré-definidos no Excel. E para sair da borracha, basta clicar novamente nela ou clicar no ícone. E podemos utilizar os diferentes tipos de estilo para melhorar a apresentação do nosso dado. Por exemplo, vamos limpar novamente, selecionando
e pressionando em sim bordas. E agora iremos aplicar as bordas externas em todo o nosso conjunto de dados. Aqui damos mais ênfase ao nosso dado, por exemplo. E para não utilizar apenas os estilos pré-definidos do Excel, conseguimos mudar de forma bem simples os estilos das linhas. E para alterar o estilo, basta vir em estilo da linha e escolher o estilo. Por exemplo, eu colocaria um pontilhado bem leve para separar os nossos dados. Ao fazer isso, o ícone do mouse virará um lápis. E com isso, basta clicar na borda que irá aplicar o estilo da linha. Mas Rafael, cara, eu terei que fazer isso clicando em todas as bordas com esse lápis. E se eu tiver várias bordas, o que eu faço? Eu irei ensinar um macete bem simples para mudar todas as bordas de uma vez só. Basta pressionar a tecla Ctrl, e ao pressionar a tecla Ctrl, aparecerá o ícone de todas as bordas ao lado do lápis. Com isso, basta pressionar o botão esquerdo do mouse e selecionar todos os valores. Após isso, você deve soltar primeiro o botão esquerdo do mouse antes da tecla Ctrl. Se você soltar o Ctrl, não vai funcionar. Mas o legal de bordas também é que conseguimos alterar sua cor. E para escolher uma cor, basta vir em cor da linha e selecionar uma cor na paleta de cores. Ou se você desejar outra cor, basta vir em mais cores e selecionar alguma outra. Se você quiser algo mais específico, você pode vir personalizar como na cor de fonte. Bom, após escolher uma cor, o ponteiro do mouse se tornará um lápis novamente para você aplicar nas suas bordas. Então, basta utilizar o mesmo macete visto anteriormente em todas as bordas. Por exemplo, pressionaremos Ctrl e aplicaremos em todas as bordas. Bom, agora que eu estou com o lápis, eu quero selecionar novamente. Para sair do lápis, basta vir no menu de borda e clicar em desenho de borda que está ativado. Basta desativar ela, que conseguimos selecionar novamente. Iremos agora aplicar outro estilo nessas bordas para você entender. Por exemplo, pegaremos esses cabeçalhos e colocaremos uma borda específica. Colocaremos todas as bordas e agora iremos mudar o estilo da linha. Pressionaremos Ctrl e selecionaremos. Podemos mudar até ainda mesmo a cor. Vamos colocar um preto. Pronto. E você pode fazer essas uniões de diferentes estilos e diferentes cores para estilizar a sua planilha. Beleza, Rafael. Entendi o que são bordas, aprendi a aplicar as bordas pré-definidas do Excel e aprendi até um macete para mudar a cor da borda e a cor do estilo em um conjunto de dados. Mas como eu faço para colocar bordas somente em uma linha? Por exemplo, iremos limpar todas as bordas. Inicialmente iremos tirar o lápis. Para isso, basta vir em desenhar bordas. E agora podemos selecionar. Depois disso, tiraremos a borda com Ctrl Shift menos. E agora, vamos imaginar o que queremos fazer. Queremos somente bordas nas linhas. Então, eu teria que selecionar linha por linha e clicar em borda na parte superior e inferior, dessa forma. E se eu selecionar vários, então quer dizer que vai para todos? Infelizmente a resposta é não. Só irá para as bordas externas. Então eu terei que fazer tudo isso manualmente, indo de borda em borda. E se meus dados forem muito grandes, eu teria que perder tanto tempo nisso? Bom, ainda bem que a resposta para essa pergunta é não. Pois se fosse o caso, gastaríamos muito tempo para colocar bordas na nossa planilha. E como eu sei que você não quer isso, na próxima aula eu irei te ensinar a colocar uma borda totalmente personalizada. Dando continuidade à aula anterior, nessa aula eu te ensinarei a personalizar a borda do seu jeito, para você não perder tempo colocando as bordas manualmente. E antes de começarmos, eu quero te contar um fato que aconteceu comigo. Certa vez, um colega me pediu auxílio na formatação de dados da sua planilha. Ele estava tentando colocar as bordas apenas nas linhas. Acontece que por ter muitos dados, ele estava perdendo bastante tempo fazendo cada linha manualmente. E quando eu vi o que ele estava fazendo, eu fui ensiná-lo exatamente essa ferramenta que eu vou te ensinar agora. Eu garanto a você que ela vai facilitar e lhe poupar bastante tempo. Vamos começar. Essa ferramenta, ela se encontra no menu de bordas e se chama Mais Bordas. Para entender essa página, o primeiro passo é analisar esse quadro. E aqui é possível a gente visualizar se aquela seleção ou célula já tem alguma linha de borda. Nesse caso, a célula selecionada não tem linha de borda. Vamos, por exemplo, selecionar essas linhas que possuem bordas. Agora podemos ver que existe linhas de borda na nossa seleção. E após entender esse quadro, o próximo passo é, caso você queira criar uma nova borda, é interessante iniciar limpando as bordas existentes. E para isso, basta vir em Pré-definições e clicar em Nenhuma. Mas em Pré-definições você também consegue colocar tanto bordas externas em contorno, quanto borda interna em interna. Vamos dar um exemplo. Selecionaremos os nossos dados novamente. Vamos em Mais Bordas. Limparemos e agora colocaremos somente bordas externas. Como vimos na última aula e comparando com essa, percebe-se que tem somente bordas externas. O mesmo passo serve para a interna. Por exemplo, selecionaremos, mesma coisa,
mais bordas. E agora limparemos e colocaremos somente bordas internas. E pronto, todas as bordas internas foram colocadas. E você acha que acabou? Não. A parte mais interessante da ferramenta de mais bordas vem agora. Preste bastante atenção, tudo bem? Vamos limpar novamente as bordas, selecionando e pressionando Ctrl Shift menos. E agora vamos aprender a inserir as linhas de borda de forma personalizada. A ferramenta de personalização de bordas se encontra nesse quadro, como já foi mostrado. E para colocar as bordas externas, utilizando essa ferramenta, basta clicar nessas 4 linhas. Borda externa superior, borda externa inferior, borda externa à esquerda e borda externa à direita. Já em relação às bordas internas, temos a linha horizontal e a linha vertical. Por exemplo, colocaremos dessa vez somente bordas externas. Agora, colocaremos somente borda interna utilizando o quadro. Limparemos em pré-definições e agora colocaremos em as linhas horizontais e verticais. Mas se você prestou atenção, ainda temos 2 tipos de bordas nessa ferramenta. Acontece que não utilizo ela com muita frequência, mas te mostrarei como funciona. Ao utilizar essas 2 linhas, ela será colocada na diagonal e cortará o interior da célula, como você pode ver. Bom, agora, para dar um exemplo mais interessante, vamos retornar ao problema do meu colega. Ele necessitava apenas colocar bordas nas linhas. E como fazermos com essa ferramenta de mais bordas? É bem simples. Primeiramente, iremos limpar as bordas atuais e agora começaremos a personalizar. O primeiro passo é saber o que necessitamos. Queremos apenas nas linhas. Então, nós precisamos colocar a linha horizontal interna. Então, todas as divisões, que são essas 3 linhas, serão colocadas por essa linha horizontal. E essas 2 do limite da seleção, quem são responsáveis são as bordas externas. Então, temos que colocar também na linha superior e aí na parte inferior. E agora, teremos as bordas apenas nas linhas. E para finalizar essa página de bordas, conseguimos alterar a cor da linha e o estilo. E para isso, selecionaremos novamente nossos dados. Podemos selecionar o estilo ou até mesmo a cor da linha. Mas eu vou te contar um detalhe sobre essa ferramenta. Ao alterar o estilo e a cor da borda, como vocês podem ver, não será aplicado automaticamente. Você deve ou refazer suas bordas, ou inserir novamente as linhas. Bom, terminamos as funcionalidades de bordas. E nessas aulas entendemos os estilos pré-definidos do Excel, aprendemos como mudar o estilo e a cor da borda e ainda como personalizar a borda. Então, para finalizar, vamos para um exemplo prático. Vamos tirar todas as modificações feitas. E agora irei aplicar na nossa planilha os conteúdos vistos nessas aulas. Vamos lá. Primeiramente, colocarei uma borda espessa apenas nas bordas externas dos nossos dados. Selecionaremos todos os dados e colocaremos as bordas espessas. Podemos vir aqui ou, na função de mais bordas, mudaremos para espessa primeiramente, depois contorno. Agora, selecionarei apenas os produtos e aplicarei bordas apenas nas linhas. E como essa última borda, ela é uma borda espessa e eu não quero mudar, eu não vou substituir minha borda espessa por essa borda mais fina. Então, aplicarei apenas no meio e na parte superior. Sendo que não é muito interessante utilizar essa cor preta para a apresentação destes dados, pois em alguns casos elas chamam mais a atenção do leitor do que os próprios dados da planilha. E por isso é mais interessante utilizar uma cor mais clara. Por exemplo, vamos mudar essa cor dessas linhas de dado para um cinza um pouco mais claro. Pronto. E após isso, colocaremos apenas nas células com os produtos uma coluna na mesma cor de linha para dar ênfase a esses nomes de produtos. Para isso, basta colocarmos essa linha da direita, pois nossa seleção irá colocar a linha apenas nessa coluna, e agora pressionar OK. E por fim, colocaremos bordas em razão social e CNPJ para mostrar que eles são um subgrupo de fornecedor. E agora é perceptível que ao usar uma cor mais clara na borda, podemos confundir o que é borda e o que é linha de grade. Então, basta tirar as linhas de grade e o nosso dado ficará assim. Pronto! Agora sim, finalizamos as abas de fonte e alinhamento.